E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então, eu estava aqui no meu GitHub, estava olhando alguns repositórios e eu me deparei com esses dois repositórios aqui. E o que acontece? Isso aqui foi um sistema que eu criei, eu acho que foi em 2021, eu trabalhava numa outra empresa e já sabia Node já e eu estava começando a aprender Angular. Aí eu falei, por que não, né? Por que não juntar e para aprender e fazer um sistema? Aí acabou que eu criei esse sisteminha de chamado lá para a empresa. Era uma empresa pequena, então, obviamente, se fosse uma empresa grande, teria que ser aqueles sistemas mais renomados de controle. Mas era uma empresa pequena e eu falei, vou criar um sistema aqui de chamados e vou mostrar aqui, né, pro meu chefe, para ele fazer não, para ele usar. Aí na época ele gostou e usou. Mas eu achei aqui, né? Tava olhando aqui, achei o repositório. Aí eu falei, será que, né? Vamos olhar como é que na época eu fazia as coisas, né? Aí acabou que eu baixei na minha máquina aqui e ele tá funcionando. Então, vou ver se eu mostro pra vocês, pra ver o que vocês acham, né? Uma curiosidade mesmo pra ver como é que é. Eu acho ele bem, assim, bem legalzinho. É até um tanto quanto complexo, né? Foi meio complexo fazer na época. Mas foi bem legal. Tá, pessoal, vamos lá. Eu vou começar. Depois eu mostro os dashboard aqui, beleza? Vamos começar pelos cadastros. Então eu posso cadastrar uma categoria. Eu posso, por exemplo, editar, mudar o nome e mudar para ativo, por exemplo. Beleza? Eu posso pesquisar uma categoria. Beleza? Eu tenho a categoria e tenho a subcategoria, que ela está relacionada a categoria, obviamente. Então eu cadastro uma subcategoria e vou relacionar ela com essa daqui, por exemplo. Então ela está relacionada. Eu posso inativar. Ó, inativei, beleza? E vamos lá agora para os setores. Os setores aquele chamado, né? Ele está indo para qual setor? Para o setor de suporte ou setor financeiro. Então você cadastra aqui, por exemplo, um novo setor. Esses, esses tempos aqui era no começo que eu usava para dizer, por exemplo, tal setor tem tantas horas para o chamado dar como encerrado ou dar como atrasado, né? Então você tem que encerrar o chamado em tanto tempo. Só que depois eu tirei e não usei mais, só que eu não tirei do sistema, entendeu? Eu tirei só do relatório, mas eu tenho que tirar esses campos depois. Tá, então aqui aos setores eu posso pesquisar do mesmo jeito, todos têm a pesquisa. Os procedimentos, o que que é o procedimento? Digamos que tem aquele chamado que é muito comum, por exemplo, impressora com problema. Então, quando a pessoa vai abrir o chamado, ela não quer toda hora digitar impressora tal com problema tal. Ela cria um procedimento padrão e lá na hora de abrir o chamado vai estar disponível para ela poder colocar. Vocês vão ver já já. Beleza? Então, eu posso excluir um procedimento, ó, eu vou excluir esse aqui, eu posso editar e eu posso pesquisar. Então, por exemplo, aqui. Beleza? Os canais de comunicação é da onde o chamado veio. Se foi alguém que ligou, se foi WhatsApp, se foi por e-mail. Então é a mesma coisa. Eu posso editar, eu posso salvar, cadastrar, pesquisar, certo? E o que mais? Temos os clientes, que é um cadastro bem simples, é só um nome. Eu posso editar, beleza? E a gente tem também as filiais, que são as filhas do cliente, né? Então, um cliente está associado. Aliás, uma filial está associada a um cliente, beleza? E por último, os usuários, o cadastro de usuários, certo? Tá, então já vimos os cadastros, né? Vamos ver o dashboard. O dashboard, ele vai ter alguns, né? Alguns, como é que diz? Uns gráficos, né? Chamados por setor, por categoria, atrasados encerrados por usuário, chamados encerrados por usuário e chamados por filial. Como a gente tem só tem dois chamados, né? Fica meio cru assim, mas com o tempo, obviamente, ele vai ficando com mais dados. Beleza? Tem um resumo do mês, que é, por exemplo, quantos chamados estão em, tipo, em atendimento, aguardando atendimento, quantos estão em atendimento, nenhum, e quantos foram encerrados. Ou seja, a gente tem dois encerrados e dois aguardando atendimento. Beleza?
Se eu, por exemplo, pegar um daqui e encerrar, vai ficar um só aqui e aqui vem para 3. Beleza? Esse aqui é o resumo do mês. Aí a gente tem os chamados, né? Vamos lá, vamos para os chamados. Se eu criar um novo, então eu tenho que dizer qual que é a filial e eu vou dizer qual que é o setor. Vou botar financeiro e vou abrir o chamado. Beleza, ele abriu o chamado. Aí ele vem para essa tela que ele diz o protocolo do chamado e o status. Ele está em atendimento, na verdade, aguardando atendimento. Eu posso redirecionar para outro usuário. Então eu posso mandar para o Matheus Gustavo 2, beleza? Eu posso mudar de setor. Eu posso movimentar, por exemplo, eu vou encerrar esse chamado. Ele não vai deixar, porque como é que eu fiz a estrutura, né? Tem o chamado, que é como se fosse o cabeçalho só, e as pendências. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui as pendências. Aí eu vou naquele, ó, impressora com problema. Quando eu botar aqui, ele vai trazer já a descrição. Então, digamos que eu posso fazer assim, ó, eu vou botar assim, ó, pendência, um exemplo de um chamado, impressora sem tinta. Um exemplo, tá, pessoal? Aí eu vou botar a categoria 1, vou botar aqui e vou dizer que foi o WhatsApp. E eu vou salvar. Beleza. Agora, esse chamado, ele tá com a pendência dele. Eu posso dizer que ele tem, tipo, também outra pendência, que é tipo impressora sem o cabo, um exemplo, tá? Então, esse chamado, ele compõe em duas pendências. Então, para eu encerrar esse chamado, eu tenho que encerrar as pendências, tá certo? Então, por exemplo, você pode colocar uma foto. Eu posso anexar uma foto aqui. Deixa eu ver o... Ah, vou botar uma das thumb aqui. Ó, botei uma foto. Digamos que é a foto da impressora. Então, eu venho aqui e agora eu sei que essa pendência, ela tem uma foto já, alguma coisa que eu tinha que mostrar, por exemplo. Então, eu já deixei aqui. E vamos fingir que a gente resolveu uma pendência. Então, a gente vem aqui, ó, resolvido com sucesso. A gente vem aqui, encerra e dá um salvar. Beleza, uma já está encerrada, mas eu ainda não posso encerrar o chamado porque tem pendência. Vamos encerrar essa pendência também e vamos seguir aqui. Tá, agora as duas pendências estão encerradas. Eu posso, se eu vier aqui em chamados, acompanhamento diário, e vou buscar assim os que estão em atendimento, por exemplo, ó, em atendimento, os que estão em aguardando e os que estão em meus chamados. Inclusive, tem até um bugzinho que eu tenho que mexer, que é, eu nem coloquei em atendimento, então eu deveria ter vindo aqui antes de criar as pendências, eu teria que ter vindo aqui e colocado em atendimento. Aí se eu vier aqui agora em atendimento, ele vai estar aqui. Vamos pegar aqui, beleza? Ó, se eu vier, esse aqui inclusive é outro. Deixa eu, cadê aquele lá? Meus chamados. É esse aqui, ó. Não. Cadê meus chamados? Foi o de, cadê? 10 e 6. Eu acho que foi esse. Tá, foi esse aqui. Tá vendo? Eu tenho que tratar para ele, eu só poder adicionar uma pendência quando tiver atendimento já. Eu esqueci de fazer isso. Então, se a gente vier agora aqui em atendimento, eu vou estar com 2. Beleza? Então, a gente volta para cá, que não é esse. É o em atendimento, esse aqui. Tá, é esse aqui. Por que que ele não... Não sei se vocês repararam. Esse aqui, ó, ele tem um aqui, né? Porque ele tem uma pendência ainda não encerrada. Por exemplo, se eu vier para cá, se eu pegar esse aqui, né? E abrir uma pendência para ele, vamos colocar aqui categoria. E agora voltar para cá. Lembrando, pessoal, que esse sistema aqui está parado já há mais de ano. Então, esse bug, por exemplo, eu posso resolver, mas, né, na época ficou por algum motivo. Até porque depois eu mexi muito. Depois que eu lancei a versão lá para a empresa, depois que eu saí da empresa, eu continuei mexendo. Então, eu fiz muita coisa, aí depois eu parei, então acabou que eu esqueci disso aqui. Mas olha agora, ó, ele está com 1, porque eu sei que ele tem uma pendência. Vamos encerrar essa pendência aqui. Não é obrigado a botar foto, a foto é opcional. Tá, agora a gente pode vir aqui e encerrar. Então, ó, eu vou até pegar ele aqui.
é o final 34, eu vou encerrar. E agora em encerrado vai estar o nosso aqui, ó, 34. Ele está como encerrado. Em atendimento, eu vou ter aquele outro ainda. Deixa eu encerrar ele também. Só pra gente. É bom que tem mais dados. Vou encerrar e vou encerrar ele. Então, se a gente vier aqui em encerrado, ó, tem tudo isso aqui. Em atendimento, na verdade, aguardando atendimento, vai ter esse. Eu vou pegar ele pra mim, beleza? Então, agora não tem nenhum aguardando. Tem um atendimento, tem os encerrados, tem os meus chamados e os redirecionados pra mim. Também tem isso aqui, que eu fiz um teste antes do outro usuário e mandou pra mim. O usuário que abriu foi o Matheus Gustavo 2 e ele mandou pra mim. Beleza? Então, se a gente vier aqui agora no dashboard, vai ter mais um, né? De categoria 1. Vai ter aqui, vamos ver, encerrados. Nenhum foi encerrado atrasado, até porque não tem mais isso. É outra coisa que eu tenho que tirar daqui, porque como eu não trabalho com tempo mais, então não tem mais encerrado. Tem um encerrado por usuário, beleza. Eu encerrei 4. E tem um encerrado por filial. Eu usei essas duas. Deixa eu ver. Vamos. Cadê o nosso? Tinha um aqui em atendimento, né? Vamos pegar ele. Vamos adicionar um. Vamos já abrir e já vamos encerrar. Então a gente já abre uma, uma pendência e já vamos encerrar. Certo? Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar encerrado. E vou mudar para o financeiro, digamos que é outro setor. Encerrei. Beleza. Se eu vier aqui em encerrados, ele vai estar aqui. Não lembro qual que é o número, mas ele está aqui. Beleza? É só a gente ver o 10 e 13. Foi esse aqui, eu acho. Ó. Tá, foi esse mesmo. Beleza? Eu posso reabrir. Beleza? E tem esse movimentação. Deixa eu ver se eu lembro o que é isso aqui. Tanto tempo que eu não mexo. Esse movimentação. Ah, é o. Eu acho que é todos os chamados. Deixa eu ler. Não, esse aqui são as pendências. Então, por exemplo, esse teve uma pendência. Então tá aqui. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Tá, no relatório, a gente tem um relatório de chamados. E se eu pesquisar, vai tá aqui. Por exemplo, eu quero só os encerrados. Ele vai trazer os encerrados. Eu quero só o aguardando. Deixa eu ver se está funcionando. Eu quero o em atendimento, não vai ter nenhum. É, porque tá assim, mas tá tudo encerrado. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir um aqui. Tá, agora se eu vier no relatório, eu quero o aguardando. Vai ter um só, entendeu? Eu quero atendimento, não vai ter nenhum. Eu posso ordenar pela filial. Eu posso ordenar pelo protocolo, pelo usuário que fechou, por exemplo. Eu posso. Eu quero só o do cliente tal. Então tem um monte de filtro aqui. Eu posso só o do mês atual, só o do dia atual, que aparentemente. Ah, não, é porque tinha o outro filtro, né? Deixa eu ver. O dia atual, mês atual e os últimos 15 dias. Vai tudo dar igual porque eu fiz tudo hoje. Tem o usuário que abriu, que é o Matheus. Deixa eu limpar aqui. O usuário que abriu. Deixa eu ver se o outro usuário abriu um. O outro abriu um. Tem o usuário que encerrou. Vai ter um monte meu. Não sei se o outro usuário encerrou. Não. Tá, aí tem o relatório de pendências, que são as pendências, né, do, por exemplo, quando abriu a pendência, depois a gente fechou, a gente botou a solução aqui, ó, e diz quem fechou. Tem um relatório de filiais, eu trago as filiais, ó, filial 1, 2. Tem um relatório de usuários, eu trago os usuários. Agora, por que que ele está aparecendo um só? A gente tem que ver também. Ah, não, na verdade é porque aqui ele está ordenado. É a quantidade de chamadas, eu tenho 5, entendeu? Eu quero, sei lá, eu quero agrupar por setor. Tá vendo? Aí eu tenho 3 do financeiro e 2 do developer. Eu quero agrupar, não agrupar, agrupar por filial. 4 da filial 1, é bem legal. Eu lembro que isso aqui deu um trabalhinho, mas foi bem gratificante depois. Pela quantidade, pelo usuário, beleza? E tem um relatório de. Deixa eu ver se eu posso mostrar, porque esses relatórios são bem legais. Eu quero só do suporte, só do developer, só do setor de financeiro, tem 3, e do novo setor não tem nenhum. Aí eu tenho um relatório de categorias, que eu tenho aqui. Ah, e detalhe, por exemplo aqui, ó, o relatório de chamados. Eu consigo clicar aqui no gerar, vamos ver se está funcionando. Ó, ele gera um Excel. É porque eu não tenho o Office na minha máquina, mas ele gerou um
Excel, beleza? Todos têm, tá bom? Ó, todos eu posso vir aqui e gerar. Beleza? Vamos aqui no de setores, ó. Eu posso vir aqui e gerar o Excel. Então, assim, tá uma aplicaçãozinha bem completinha, tá? É, pode ter algumas coisinhas no front que não seja tão bonito, porque não é muito a minha praia, mas eu acho bem legal. Ó, a tela de login, deixa ele sair, ó. Tá aqui. Eu posso logar, aí ele volta e deixa eu ver, eu posso fechar aqui, abrir. Eu acho que é isso. Vamos pegar esse chamado aqui que está aguardando, vamos atender ele, beleza? Aí vem atendimento. Aí a gente pode criar várias pendências. A gente pode ver o log, né, que eu te falei dessas pendências. Então, ó, ele tem um log. Se eu alterar alguma coisa aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele realmente está funcionando assim. Ó, agora tem dois logs, porque eu alterei alguma coisa e ele pegou. Deixa eu ver se fez sentido. Ah, alterei o telefone, né? Vamos botar aqui a categoria nova. Ó, ele foi para nova, beleza? E tem o negócio da foto, né? A gente pode colocar a foto. Ó, vamos botar essa aqui. A gente pode colocar mais fotos. Deixa eu pegar aqui. A gente pode. A minhas thumb, né? A gente pode deixar, inclusive, aqui, ou então vir aqui e excluir. Ou então abrir no browser. Então, é bem legalzinho. E agora, como eu te falei, né? Falei pra vocês, aqui vai aparecer com uma 1, porque tem uma pendência. Beleza? Eu acho que é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar o código. Valeu!